30... Então, de novo, formalmente aqui, boa noite. Mas tinha comentado rapidamente que ontem teve uma reflexão muito rápida enquanto eu subia a escada na casa dos meus pais para começar a nossa oração, de como tudo passa muito rápido e como ali eu me dei conta que a gente estava 2 semanas de concluir esse estudo, essa oração, essa travessia. Aí tinha comentado com vocês que a gente não sabia, depois eu detive um pouco as palavras, porque eu não sei se a gente, mas eu não sabia que realmente a gente iniciaria uma travessia também. Que de alguma maneira as coisas reverberariam em nós, no intento de dar pelo outro, no intento de dar para o outro, no intento de servir. Fosse uma oração, fosse simplesmente uma vibração nesse planeta que tantas vezes não vibra autossuficiente para que as pessoas tenham ao menos, uma crença de que o mundo pode ser melhor. Ao menos, eu não estou nem dizendo sobre sair para trabalhar, servir, nada disso. Estou dizendo um básico de ter um chamado no coração de falar, se eu fizer alguma coisa, de repente isso daqui melhora. Então, eu realmente não tinha ideia que isso aconteceria e tem sido muito bonito receber, tanto no grupo, quanto às vezes diretamente no meu celular, às vezes por mensagem direta, como tudo isso tem influenciado e impactado cada um. Eu, como comentei com alguns e algumas de vocês, eu não... Boa noite. Eu não tenho nenhuma resposta para isso. Esse movimento começou de uma maneira muito despretensiosa e eu sinto que a força está no campo, porque cada uma que está aqui realmente veio com o peito aberto. Então, eu realmente sinto que não existe um lugar onde a gente possa colocar uma falsa hierarquia de que, bom, está facilitado a âncora, nada disso. Isso daqui está girando na força de todo mundo. E como está girando na força de todo mundo, é também bastante orgânico. Não é alguma coisa que a gente tem um campo definido ou então é algo que foi pré-definido, né? Ou seja, é realmente um fluxo que está vindo a cada dia, a cada noite, a cada oração, representando lugares nossos também. E eu tenho certeza que o que se fala não é simplesmente algo aleatório. Eu tenho certeza que na magia desse campo, no mistério do que temos criado, cada um e cada uma de nós, isso tudo está reverberando para que seja o que a gente precisa, de alguma forma, para, inclusive, servir outros. Então, outra vez, eu só estou colocando aqui que daqui 2 semanas, isso aqui termina. Mas o que foi criado em cada um e cada uma precisa continuar. E se vocês acreditarem que isso é alguma coisa minha, isso se perde. Se vocês acreditarem que é alguma coisa do meu pai, isso se perde. Vocês precisam acreditar que isso é de vocês. Foram vocês que criaram isso. Foi a força de cada um e de cada uma que manteve esse campo num mistério tão grande que ele acertou lugares escuros nossos, sem que a gente tivesse premeditado isso. Agora, outra vez, se a gente der esse poder e falar assim, não, aquele tempo foi por causa da passagem do pai da pai, aquele tempo foi por causa da... Não, foi por causa de vocês. De alguma forma, o universo fez de um jeito para que a desculpa do nosso encontro fosse a passagem do meu pai, mas que verdadeiramente o propósito disso fosse maior que ele, ou maior que a minha intenção de rezá-lo. E aí, outra vez, se não tivesse o coração de cada um e de cada uma envolvido completamente aqui, não teria acontecido. Então, outra vez, à medida que as fases mudam, o que a gente aprendeu, o que a gente leva, não foi uma coisa com a pessoa. Senão, o que acontece? A gente começa a praticar yoga com o professor, por exemplo. E o professor, a professora, sei lá, muda de país. E aí você deixa de praticar yoga? Você está aprendendo filosofia com alguém e aquela pessoa faz passagem. E aí você não aprende mais filosofia? Porque, ou seja, você ancorou no outro. E a gente não pode ancorar no outro, a gente precisa ancorar na gente, com todo o respeito que a gente tem pela união que a gente tem aqui, que a gente sustenta e que eu espero que de alguma forma a gente consiga fazer isso acontecer para um novo momento. Entende? Um novo momento que, outra vez, vai ser um renascimento, talvez uma outra proposta, a gente não sabe. Mas aqui, nesses 49 dias, tem uma travessia marcada de um espírito que saiu dessa terra e que está chegando numa outra terra, e que enquanto essa travessia foi feita, está sendo feita por ele, uma travessia começou a ser feita por nós. E aí vem o tema de hoje. A gente precisa vencer essa travessia. O que isso significa? O Campbell, Joseph Campbell, e talvez
eu sei que quem está na filosofia já escutou, e a gente já estudou isso junto, e tenho certeza que fora da filosofia muita gente já escutou falar dele também. Ele dizia que o renascimento vence a morte. Isso significa que, para a gente vencer a nossa travessia, a gente precisa renascer. Porque, outra vez, a gente já viu essa semana que muitos convites estão sendo feitos, mas a gente ainda não renasceu. A gente está em um processo de introspecção, em um processo de elaboração que vê o novo, mas que a gente ainda não está no novo. Faz sentido? Então, como é que agora a gente vence o que a gente tem que vencer em nós para trazer desse plano sutil as coisas que a gente viu e realizou para a vida cotidiana? E aí entra num lugar que a gente já viu algumas facetas de medo, de insegurança, de rejeição, de o que quer que seja, que daí as histórias são diferentes para cada um de nós, mas o enredo é o mesmo. O novo se apresenta, o portal está aberto, mas de repente, nessa travessia, eu falo, eu escolho ficar. Eu não quero ir. E a gente sabe que depois de uma morte, querer ficar é viver uma vida de fantasma. Concordam? Ou seja, se eu morri e se eu não aceito a minha travessia, eu sou um fantasma. Eu sou um fantasma da minha própria vida. Eu me torno algo ou alguém que me prejudica. Porque eu não aceitei ir. Eu não aceitei os caminhos que o meu coração já revelou para mim. E então, essa postura que a gente viu ontem de enfrentamento precisa ser solicitada em nós. Um enfrentamento saudável que não é um guerreiro que briga. É um guerreiro que luta. É uma guerreira que luta. E vai lutar, a gente, cada uma de nós, vai lutar contra todas as vozes que falarem para nós que não é o momento, que não é a hora, que nós não somos capazes, que nós não temos o dom. Quem a gente pensa que é para pensar uma coisa dessa? Como assim foi sempre assim? Você já não tem mais tempo para isso. Ou você não tem mais a oportunidade, ou você já... O que quer que seja. Outra vez, porque as histórias são particulares para cada um, para o enredo de cada um. Mas a moral da história, de novo, é que alguém internamente se recusa a ir. Mesmo que exista clareza do caminho que já se apresentou. Para que a gente vença, a gente vai precisar trazer um guerreiro e uma guerreira interior. A gente vai ter que solicitar de nós realmente um espaço que a gente vença a gente. A guerra que tem no mundo é pequena. Nesses momentos que a vida fica muito complicada, eu sempre aleatoriamente abro uma Mahabharata, Bhagavad Gita. E justo hoje, abrindo uma Mahabharata, me veio uma passagem de Radeya, quando ele cede algo que é muito importante para ele. E nisso de ceder o que é importante para ele, ele basicamente assina a sentença de morte dele. E uma deidade pergunta para ele por que ele fez isso. E ele diz que o valor das coisas está no sacrifício que a gente se dispõe a fazer por elas. Então, ceder aquilo para ele era um sacrifício, de fato, mas mostrava o valor que aquele tinha para ele e que o Dharma, o que era reto, tinha que ser seguido. E o reto era lhe dar aquilo. Então, tem tanta coisa que a gente vai ser inspirado por esses guerreiros, né? Ou seja, que foi o... Pronto, agora Elis Regina está brincando. Elis Regina, por favor, para. Ela está atrás da tela do laptop fazendo assim, ó. Ela fica mexendo. Bom, agora eu voltei para cá. Enfim, tem tanta coisa nas vidas dos guerreiros que a gente precisa, que a gente pode se inspirar para que a gente leve adiante, ou seja, mesmo o sacrifício que a gente tem que fazer. Putz, eu gostava tanto daquele quentinho que eu estava, mas eu preciso deixar ele. Eu gostava tanto que estava tudo seguro, imagina, eu vou me meter numa confusão fazendo essa mudança, mas vai ser uma confusão na minha vida. Faça. Mas vai dar problema para todo lado? Não ande como um fantasma teu, como uma fantasma de si própria. Invoca essa guerreira. E aí tem várias histórias na história que falam sobre lutas pessoais e lutas coletivas. Quando a gente fala de lutas coletivas, como a gente citou ontem, foi um recorte muito rápido e talvez não tenha ficado claro isso, às vezes a gente não luta a luta final. Então, teve muita gente que lutou e morreu pela liberação das mulheres, ou seja, para que a gente tivesse alguma libertação. E essas pessoas não viram nada. E elas se predispuseram a morrer pessoas, porque homens também ajudaram. Alguns homens ajudaram também. E elas
predispuseram a morrer para que a gente estivesse hoje aqui. Concordam? Essa luta, então, uma luta coletiva que a gente não vê o final, mas que a gente sabe que precisa lutar. Como, por exemplo, quando a gente tem em Esparta, quando os espartanos, 300 espartanos, com alguns milhares de aliados, ficam parados ali, firmes e fortes, como a Janete está dizendo, sabendo que eles iam perder. Só que o fato deles perderem ali atrasaria os persas, para que, eventualmente, um ano depois, a Grécia vencesse. Quem venceu foram os espartanos? Não, a gente cede a nossa vitória para a causa, exatamente como Radeia fez. Então, nas lutas coletivas, a gente precisa entender para o ego da gente não entrar na frente e não falar, se você não vai vencer isso, então nem adianta lutar. Filho, filha, eu, ou seja, desse grande universo, a gente precisa entender que não é sobre nós. E que muitas vezes nas lutas coletivas a gente simplesmente vai fazer uma parte da batalha para um outro lá na frente fazer a virada de chave. E a gente nem por isso vai deixar de lutar. Em contrapartida, nas lutas pessoais, é a gente que precisa vencer. E isso precisa estar claro. E, de novo, ontem eu falei disso muito rápido e eu senti, dentro de toda a movimentação, que isso ficou um pouco indigesto, que não ficou muito claro. Então, eu queria voltar só nesse ponto, para que a gente tivesse essa clareza. Na luta coletiva, por vezes a gente não vê vitória. Na luta individual, precisa ver a vitória. Porque não vai ser outro que vai fazer por você lá na frente. Entendem? Ou seja, quando eu estou numa luta coletiva, tá bom, eu passo o bastão em alguma hora, me mataram em campo de batalha, eu caí, envelheci, reencarnei, tive um bebê, casei, mudei de pai, qualquer coisa. Alguém vai pegar esse bastão e vai levar adiante. Quando a gente está na nossa vida pessoal, ninguém vai fazer isso por nós. A gente pode ter toda a ajuda do universo, mas ninguém vai fazer por nós. E por isso que é necessário que a gente realize que uma postura de enfrentamento, como a gente viu ontem, esteja presente. E essa postura aqui desse guerreiro, esse guerreiro, por exemplo, quando a gente pensa em Alexandre, quando ele chegou na Índia, é contado que as tropas, e vamos lembrar, ou seja, que é num tempo onde não tem exatamente restaurante fast food para todo lado, aonde o ser humano ele está mais para nômade do que alguém que realmente já conseguiu se orientar para fincar as leis da natureza, sabendo da agricultura, porque a gente acabou conhecendo e abusando dessas leis, e foi aí, quando a gente começa a manejar a agricultura, que a gente começa a assentar as cidades. Então, enfim, eram vilarejos que aconteciam ali, concordam? E era uma dificuldade tremenda para o cara conseguir de um lugar para o outro. Você imagina para chegar na Índia, o que o cara passou. E não era era um exército. Um exército. Então, tá bom, ou seja, você chega numa árvore e tem 30 mangas, ou seja, 40 mangas, são 300, são 1000, são milhares. Como é que faz uma coisa dessa? Então, é óbvio que um desânimo tomava conta deles. E eles, é contado na história que eles tentam voltar. Em algum momento eles dizem, isso, eu preciso, não vai dar. Voltar para isso aqui é uma luta em glória, é perdida, pelo menos eu vou morrer lá com a minha família e acabou com o que eu tenho para trás. E eles, então, nessa postura de deixar de enfrentar, se retiram. E aí um líder se levanta, que é o próprio Alexandre. E esse líder que Alexandre representa, que eu gostaria que a gente intuísse em líderes como o próprio Krishna no campo de batalha, porque Arjuna também quis desistir na luta dele na Bhagavad Gita. E muitas outras passagens na história falam de desistência. Até que alguém vai lá e fala, por isso que os grupos de apoio são importantes, fala, não, fica aí quietinho, fica aí quietinha, firma o teu ponto, se mantém em teu lugar, se diz no Daime, segura o teu ponto, firma o teu ponto. Então, não é alguma coisa... Agora, Silvestre Irineu precisou falar disso também para a gente na corrente, é porque provavelmente na hora que a peia veio, quem conhece a medicina, na hora que o negócio veio e balançou, muita gente falou, como é que eu tiro isso de dentro de mim? Onde é a porta de saída? Então, não tem porta de saída, não dá para tirar dentro de você, e a única saída é dentro, para frente, através e para cima. Então, esse líder precisa manifestar na gente também como um guerreiro, uma guerreira interior. Aí é dito que, nesse momento, Alexandre tira as roupas na frente do exército dele. E fala para eles, todos os meus ferimentos estão na frente do meu corpo. E ele diz, nós não viramos as costas aos nossos inimigos. Isso me atravessa num grau que me emociona até hoje. Todas as vezes que eu escuto essa passagem, eu tenho lágrimas que sobem nos meus olhos.
Agora, a pergunta é, na batalha interior que a gente está tendo, na nossa travessia de descobrir, ou seja, a gente, durante quanto tempo a gente quis uma resposta? E agora alguma coisa aconteceu, caminhos se abriram, ou seja, algumas pistas surgiram. E a gente vai dar as costas? A gente vai morrer pelas costas, ou seja, de fugitivo? Se a gente não conseguir fazer a nossa travessia, que a gente morra com a lança no peito. E não nas costas. E isso é dignidade, isso é honra. E a gente não pode perder nas dificuldades a honra e a dignidade do nosso espírito. Se perder isso, não é a batalha que se perde, é a gente. Quando a gente fala de uma causa, não é a causa que perde, é o ser humano que se perdeu. Por isso que o resgate é sempre do ser humano. E por isso que cada um precisa lutar para além das próprias forças. Eu já lutei com todas as minhas forças. Ótimo, foi muito útil. Agora você vai descobrir mais. O fato de você ter chegado num lugar onde, nesse momento, ou seja, não existe mais nada, é o lugar onde você vai crescer. Concorda? Porque senão não tem crescimento nenhum. Por lógica. Eu cheguei até aqui com o que eu tinha, não cresci nada, desisto, dou as costas e fim de papo. A hora que você se descobre pequena, a hora que a gente se vê como insuficiente, é a hora que a gente cresce. Porque é a hora que a gente vai ter que trazer em nós alguma coisa maior para atravessar o que está na nossa frente. E o fato é que nós temos 2 semanas para atravessar processos internos que borbulharam e emergiram na nossa verdadeira intenção de colocar para o outro uma oração. De alguma forma, em todas as meditações, a gente tentou se limpar para ser um canal um pouco mais límpido, para oferecer algo para o outro. E se no meio de tudo isso, isso de fato tivesse acontecido? Porque parece que alguma coisa desobstruiu em cada um de nós, em cada uma de nós. Só que esse tempo ali na frente, ou seja, tem uma linha de chegada. E para a gente chegar ali, não vai adiantar que a gente somente tenha visto isso, sentido isso, vislumbrado isso. É preciso lutar para trazer isso para a vida. Lutar para que, de alguma maneira, que a gente ainda não conhece exatamente como vai ser a manifestação lá na frente, mas que isso tenha chance. Que a gente tenha a chance de manifestar o que cala e que fala no nosso espírito, que fala o nosso coração. Isso a gente precisa ter. Vou pedir aqui só. Desculpa, mexendo. Isso a gente precisa ter para outra vez não se perder no caminho, porque o caminho em si não é o caminho que perde quando a gente não caminha o caminho. É a gente que perde quando não caminha o caminho. É a gente que se perde. E outra vez, aqui tem um final de travessia de um trabalho que está sendo feito na nossa oração para o outro, mas que de alguma maneira tomou conta de cada uma de nós. E que precisa ser concluído também. E a gente tem essas 2 semanas para entrar nos nossos espaços interiores e vencer essa batalha interior também. A batalha interior dessas vozes que dizem que não é o momento, desses instantes que dizem, bom, eu entrei nesse processo, mas agora eu vou ficar parada no caminho, ou parado no caminho. Não, agora é hora de ir adiante. E lembrar disso, não dá as costas para o teu inimigo. Respeita o teu inimigo, conhece o teu inimigo. E conhecer o teu inimigo é se conhecer. Conhece as tuas fraquezas, saiba onde você se vende. Para você, não para o mundo. Aonde você fala, não, aqui eu desisto, eu preciso dormir. Aqui eu desisto, não quero mais falar disso. Aqui não é o assunto agora. Conheça o teu inimigo. Conheça você, que a gente possa se conhecer. Porque aí vai ficar mais fácil quando esse inimigo chegar, você falar, não. Esse ataque aqui não. Esse ataque aqui não. Agora, se a gente não conhece ou simplesmente demoniza o inimigo, na hora de um confronto, a gente não tem como lutar. Porque a gente, até mesmo esse inimigo, a gente subestimou. E esse inimigo é só uma faceta nossa. Que está ligado a gatilhos tantos que a gente tem desde a infância. Como se estivessem segurando a gente de um crescimento. Segurando a gente, dizendo, não, você não pode ir, não, você tem que ficar, não vou... E como a gente viu na Bhagavad Gita, no primeiro capítulo, quem estudou, nunca são ideias que são simplesmente... Esquece disso. Elas são muito bem elaboradas. A gente usa a nossa inteligência para fazer perder a nossa sabedoria. Triste.
O que precisa vencer é a sabedoria. Enquanto a inteligência for usada para derrubar a sabedoria, a gente está impedindo o caminho do coração. Eu sei que algumas vezes parece muita coisa para lembrar, para lutar, para aprender. Eu tenho essa sensação também. Só que, ao mesmo tempo, eu penso, quando a gente se apaixona por alguém, por algo, a gente não quer saber tudo daquela pessoa e tudo daquele objeto de estudo? Vocês concordam? Não tem mais nada, a nossa atenção é plena, a nossa memória sofre uma expansão cósmica. Que como é possível guardar tudo em tão pouco tempo da história, do cheiro, de como a pessoa falou, da cor do olho. Então, se a gente não está aprendendo, é porque a gente não ama o conhecimento o suficiente. Precisa amar para aprender. Precisa envolver o coração nesses processos. Porque é isso que vai fazer a gente não esquecer. Você esquece de quem você ama? Você não esquece. Se a gente está tendo dificuldade para trazer tudo isso, é porque o nosso coração não está envolvido. Envolve o teu coração e se apaixona pela tua própria evolução, pela tua própria travessia, pelo teu próprio caminho, sem que isso me torne uma narcisista, um narcisista. Mas simplesmente alguém que abriu o coração de tal forma que é capaz de fazer do conhecimento um caminho e não uma fuga. Um caminho onde a gente percorre, não uma fuga que justifica a gente não percorrer. Então, ama o teu crescimento, mesmo quando ele dói. Ama a tua evolução, mesmo quando ela te coloca num lugar onde você diga, eu não tenho mais nada para dar. Até que surjam brotos dessas sementes que foram lançadas no solo sagrado do nosso coração, apontando um novo caminho. Resiste, não dá as costas, permanece. E coisas bonitas acontecerão. E novas primaveras chegarão. E a gente vai ser capaz de entender, de compreender, porque o nosso coração vai estar envolvido como o coração de um amante está envolvido na compreensão daquele amante pelo outro. Agora, sem amor, não vai ter caminho. Sem que a gente acesse o nosso coração e entenda onde a gente obstruiu esse coração, a gente não vai conseguir atravessar. A gente vai varar a nossa vida como uma alma penada que não fez a travessia e que sonha com uma vida que nunca chegou, porque essa mesma alma penada nunca lutou o suficiente por essa vida para que ela chegasse. Então, se tudo isso está, de alguma maneira, provocando, lembra, é um propósito que a gente firmou com um tempo, com uma linha de chegada. Deixa tudo isso te atravessar de uma forma que você ame esse percurso. Porque amando, você não vai ter medo. Não é assim quando a gente defende alguém que a gente ama? Se lembrem de uma situação, e se vocês não lembram de uma situação de vocês, pensem em situações onde você viu outros seres defendendo. Às vezes, ou seja, eu lembro de um vídeo que eu vi no YouTube de uma mãe, de um carro sem freio, um Fusca sem freio, qualquer coisa, e a criança estava brincando e a mãe para o Fusca na rua. Ela tinha força para isso? Não, ela não tinha. Só que na hora você tem, porque força não está no músculo, está no coração. Quando a gente envolve o coração, a gente é capaz de coisas extraordinárias. Tem o coração, a gente é medíocre. E o que está acenando para a gente agora é o nosso coração. Não deixa que isso que acena se perca. Não deixa que isso seja só uma travessia teórica, intelectual. Envolve teu coração, para que você possa guardar como o amante guarda todas as nuances do amante, daquele que ele ama, daquele que ela ama. Envolve o teu coração para que você não esqueça um único sussurro. Igual uma pessoa apaixonada não esquece o que seja do ser amado. Se a gente conseguir ter esse envolvimento do coração, essa travessia vai ser completa e o que a gente viu não se perde e a nossa alma não vira penada. A nossa alma manifesta, ela traz beleza, ela consegue incorporar esse código de guerreiro para que ninguém morra covarde frente a si mesmo, para que a gente possa morrer uma morte digna daquela do sorriso, com todas as nossas limitações, mas morrer com dignidade.
E morrer com dignidade hoje significa a gente fazer a nossa travessia simbólica de uma morte que está acontecendo para cada um, para cada uma de nós. Para que esse novo venha. E o nosso coração clama por esse novo. Esse nosso coração, ele não só acena, ele implora para que a gente siga. Não é um pedido de se você puder. Não é um pedido assim que o coração faz. O coração fala, mesmo que você pense que não pode, me siga. Venha. Vibre. Atue nessas causas primeiras que teu coração diz para você, sem que você possa explicar. E lembra que a explicação, ela muitas vezes pode ser uma autossabotagem. Porque quando o coração fala, nem sempre ele explica. Então, cuidado se você quer se mover só quando conhecer. Conhecer as explicações e ter as respostas. Porque o coração não é bom nisso. O coração é bom em sentir. O coração é bom em conhecer sem conseguir contar para o outro. Por isso que dizem, inclusive, que iluminação, ninguém consegue falar para a gente como é. Está aqui, está no mistério. E lembra que um mistério abraça a gente agora. A todo momento. E tem coisas que realmente a gente não vai ter a resposta. No próprio caminho que a gente percorre. Quem aqui é da yoga sabe. Você está percorrendo o caminho da yoga? Que bonito. Você sabe o que é yoga, de fato? Porque eu não sei. Eu estou 30 anos fazendo e não tenho vergonha de falar, não tenho a menor ideia. Cada dia eu vejo assim, uma partezinha pequenininha. Quando eu acho que vejo, ela vira as costas e vai embora. Eu não consigo explicar, mas eu confio porque aquilo eu sinto que me faz bem. E esse sentir está presente na nossa vida o tempo todo. Quando é o nosso caminho, a gente sente, como a Ana Paula comentou, Hanuman, eu pensei em Hanuman, tem alguma coisa acenando. Vai atrás de quem é Hanuman. Sabe, tudo isso o tempo inteiro está acenando, trazendo para nós pistas de qual é o nosso caminho. E aí a gente cala esse coração. A gente esquece de amar o nosso caminho e a nossa própria evolução. E quando a gente ama de verdade, não importa se é doença, não importa se é saúde, se abandona porque está doente, ou porque está muito saudável, ou porque está bonito, no outro dia está feio, porque envelheceu, porque é novo. Não. Então, por que a gente abandona o nosso caminho? Porque a gente não amou o nosso caminho o suficiente. Porque a gente não se amou o suficiente. Por isso que a gente se abandona. Por isso que a gente abandona o caminho. Então, traz o teu coração para que ele seja uma força na tua vida, na minha vida e na vida de outros seres. Vive de uma tal forma que não você simplesmente chegue no final e possa atravessar de uma forma contente e tranquila os teus recomeços, mas de uma maneira que outros perto de nós possam sentir um vislumbre, uma calma, um momento sequer de alívio. Talvez isso seja um verdadeiro sucesso e talvez isso seja não viver em vão. Descobre esse amor pelo caminho, descobre esse amor por você. E não se deixa perder. Não se deixa ir no caminho. Vocês imaginam, eu fico pensando, se a gente pudesse ver todos os seres, às vezes quem tem experiência com a medicina, talvez tenha mais noção de todos os seres que estão perto de nós o tempo inteiro. Mas o fato é que a gente, outra vez, com o olho da carne, a gente não consegue ver tudo. O fato é que quando a gente senta e reza e ora, a gente sente que tem muitos outros seres com a gente. E imagina quantos desses seres estão empenhados nessa nossa travessia, para que a gente realmente consiga ir adiante. E aí, aqui com isso, e realizando de novo esse tempo de 2 semanas, mesmo quem estiver pelo Zoom, não estiver presencialmente no dia 9, eu gostaria que vocês reservassem algo de apego de vocês, que represente, que possa representar algo que você deixa para trás. Não precisa ser ligado à experiência que você teve diretamente com algo que precisa ser mudado em você. Mas algo que seja um apego seu. Algo que seja... E, outra vez, às vezes a gente não tem apegos de coisas necessariamente que a gente guarda, enfim, relíquias de família, qualquer coisa assim.
Mas às vezes a gente tem outros aspectos que são até simples, mas que carregam um grande valor para nós. E que outra vez possa ser usado como um símbolo, porque nessa finalização a gente vai fazer uma cerimônia de finalização pelo outro e por nós, por essa travessia que a gente atravessou. Então eu peço isso, peço também que depois quem estiver aqui vai estar com flores, e eu peço também que quem vai fazer remoto também tenha algum tipo de flor adorno para a gente realizar essa cerimônia de fato, de deixar aí. Então, nesse tempo de 2 semanas que ainda fica, com essa pergunta, com essa colocação, com essa reflexão desse guerreiro interior, eu gostaria de ouvir de vocês, que vocês deixassem no grupo, quais os lugares que esse guerreiro interior não está conseguindo lutar. Para que a gente possa, pelo poder da oração e pelo poder desse campo, receber as mensagens que precisam chegar para cada um de nós, para que esse guerreiro lute. Para que esse guerreiro, para que essa guerreira interior não deixem esse campo de batalha, para que a gente possa fazer a nossa travessia. Então, deixo isso aqui como reflexão, abro aqui os comentários, desculpa, eu acabei perdendo, que me empolguei na fala, e fui atropelando. Peraí, hoje meu japa, onde aprendi a mentar? Isso. Um perdão que ainda precisa, assim, falta amor, me sinto pertencente agora, porque tenho a sensação também com yoga, só sei, me faz um ser melhor, foco total. E como podemos ser tão relapsos conosco às vezes. Exato, Leila. Exatamente. Exatamente. Então, vi os comentários agora, desculpa o atraso. Então, gente, se a gente puder fazer esse exercício do apego, alguma coisa que represente nessa cerimônia final, e também as reflexões de cada um dizer aonde eu ainda não vou. E se for alguma coisa muito forte mesmo, provavelmente você está nutrindo essa coisa há muito tempo. Quando fica muito forte, é alguma coisa que a gente deu de comer muito tempo, que ficou forte com o tempo. Não, as coisas que impedem a gente vai, são já resultados de outros estudos que a gente venceu e foi. Quando a coisa vem bem difícil mesmo, é porque a gente está dando pão para aquela coisa há muito tempo, está alimentando aquilo há muito tempo. E a gente precisa se vasculhar e entender, de novo, as crises, a gente não pode conviver com elas. A travessia é uma crise, é uma morte, é algo que muda, é algo que coloca na gente, ou seja, reflexões a respeito da nossa jornada. A gente não pode conviver com isso como se fosse algo que não termina, precisa terminar, para a gente continuar, para a gente começar. E lembrar sempre, embora tenha sido passado para nós, que a gente começa, vive, termina, outra vez, lembra que a natureza é cíclica e a gente é parte da natureza. Então, a gente precisa morrer constantemente na nossa vida para a própria vida continuar. E quando a gente não faz isso, é quando a gente vê uma vida que para, naquela sensação do fantasma de novo. É como se ela estivesse sendo vivida por todos os outros seres, menos por nós. A gente vira uma testemunha, um testemunho da vida. Alguém que simplesmente está testemunhando a vida alheia, mas que efetivamente não tem mais essa vibração de vida em si. Isso não é algo que a vida, que a sociedade, que o outro, que o trauma, que o agressor fizeram para nós. É um lugar que a gente aceitou. E às vezes aceitar isso tem uma revelação de falta de amor próprio. Então eu não sei a tua história, mas eu só sei, sem saber explicar, que cada um de nós é profundamente amado. Quando eu olho para a natureza e para a configuração desse universo e vejo como existe tanto lugar onde a gente foi tão abençoado, eu não consigo pensar que algum de nós não seja amado. Eu não consigo pensar que algum de nós possa ter sido deixado de fora da fila. Não, esse aqui recebe amor, esse aqui não pode. Não consigo imaginar isso. O que eu sinto é que existe uma força tremenda de amor por cada um de nós. E se a gente conseguir vislumbrar isso, esse merecimento, a gente vai ser capaz de se amar. E sendo capaz de se amar, a gente vai ser capaz de se entender, de se acolher, de abraçar. E cada aspecto sombrio nosso que a gente for capaz de abraçar vai ser um caminho de fraternidade para o outro, onde a gente deixa de julgar e começa a acolher. Porque, obviamente, o que eu não resolvo em mim, fica muito difícil que eu consiga olhar para o outro. Agora, o que eu consigo resolver em mim, eu consigo, de algum jeito, acolher o outro. E mesmo que eu não tenha resolução para a vida do outro, porque é só cada um que se resolve, o outro não se sente excluído na minha presença. Como eu me excluo em facetas.
Porque a gente aprendeu a amar só o que é bom. E aqui a gente está num processo de amar o agressor. E o agressor também existe em nós. O que agrediu o nosso próprio caminho. O que matou o nosso próprio sonho. O que preferiu a opinião do outro em vez de seguir o próprio coração. O que quis agradar o outro, o que quis agradar o pai, a mãe, o que não foi capaz de falar para o companheiro, não quero mais, o que quer que seja. A gente é nosso próprio agressor. E se amando, a gente vai amar esse mundo. E a gente conseguindo fazer um caminho de fraternidade, não necessariamente amizade. Aqui nesse grupo existe muito mais fraternidade do que amizade, porque a amizade também existe aqui. Mas imagina essa amizade desse estreito laço com cada um, com cada uma. É difícil manter isso tudo no dia a dia, mas a fraternidade é fácil manter. A fraternidade é fácil a gente manter no dia a dia. É só lembrar que a gente está unido por um propósito, unido numa escola cósmica, que a gente se matriculou para crescer. E aí, de repente, vem a primeira dor para crescer e a gente diz, não quero mais crescer. Só que quem diz é o ego. A nossa alma e o nosso espírito estão chorando para a gente passar por aquela dor e crescer. Concordam? Agora o ego não. O ego, afinal de contas, a gente quer vir aqui ficar na rede, enfim, outra história. O ego tem outros ideais de vida. Agora, o ego, ele vive só um tempinho. Ele é só um respiro na eternidade. O espírito não. O espírito é para sempre. Então, o ego, ele pode viver com algo que ele, de repente, é uma frustração. Tudo bem, ele vai viver o quê? 70 anos, 80 anos com a frustração? Agora, por que o espírito fica desesperado? Porque o espírito vai ter que viver com isso para sempre. Vai acabar o corpo, vai acabar aquela relação com o nome, vai acabar o que quer que seja, vai estar lá na travessia e vai estar lembrando das coisas que não fez. Agora, para o ego, de novo, é fácil. O ego dura o quê? 10 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos? Tá pago. Só vou passar isso daqui, tá ótimo. Agora o espírito fica lá atrás, sofra, passe por isso. Lute, faça alguma coisa, seja corajosa. Se enfrente. Porque ele sabe que o que você não acertar, o que eu não acertar, que ele que vai ter que segurar entre mundos, ele que vai ter que carregar na mochila no universo inteiro, de joelhos, sei lá como que a alma caminha por esse universo. Entende? Agora, pro ego é curto, é só aqui. E a gente precisa escutar na gente quem está pedindo para sair. Quem está falando, olha, eu não quero lutar. E geralmente, quem vai estar fazendo isso vai ser o ego. A alma, de novo, se a gente se conectar com a alma, com o espírito, com esses seres que estão perto da gente, para que a gente aceite esse crescimento, eles vão estar falando, faça o que for possível, porque daqui a pouco a tua travessia vem, não a simbólica que a gente está fazendo, daqui a pouco a travessia onde realmente tudo isso vai se perder. Aí lembra que não se perde, a gente já viu, mas imagina de novo tudo aquilo que cada um aqui já superou com pai e mãe. Vai, começa a listar mentalmente. Porque pai e mãe não é perfeito, enfim, tem todas aquelas histórias que a gente já viu. Aí, pensa os coleguinhas da escola. Olha que bênção. Quem nunca sofreu bullying aqui? Tá bom, daí já passa isso. Aí lembra você crescendo, escolhendo lá com 17, 18 anos, se você teve esse privilégio de poder escolher uma faculdade, por exemplo, porque a gente está falando de privilegiados. Se você teve isso, imagina a responsabilidade de você olhar para o resto da tua vida, você com 17 anos, sem entender nada do que é a vida, e alguém pergunta para você o que você quer fazer para o resto da tua vida. Você não sabe nem... E aí o pior de tudo, a gente responde. E ainda faz. E depois tem uma puxa dificuldade para sair de lá. Bom, pensa em tudo isso. A alma, quando a alma pede luta, é porque ela sabe que na próxima você vai ter que passar por tudo isso, ela vai ter que passar tudo isso de novo, com outro nome, com outro endereço, com outro pai, com outra mãe, com outro bullying de escolinha, o que quer que seja, para depois, em algum momento, décadas depois, ter a vaga, rasa noção do que é a vida, para começar tudo de novo, com tudo que se fortaleceu em vez de se enfraquecer na encarnação passada. Assim de fácil. Então a alma está gritando para a gente o tempo todo, luta, levanta, faça. E a gente, com isso, lembrar sempre que o nosso caminho pode desagradar outros. E tudo bem, como o caminho do outro vai desagradar a gente, às vezes, e tudo bem também, mas é importante que você e que eu saibamos que a gente não está para desagradar ou agradar o outro. Que isso é uma reação que o outro tem em função de expectativa de como a gente deve ser. E também de como a gente, muitas vezes, tem expectativa de como o outro deve ser. Portanto, seja fiel a você. Você sabe o que te move, você conhece as suas intenções. Não deixa que isso se perca, porque, ou seja,
esse outro que se manifesta na nossa vida, que vira o atraso, ele vira o atraso por essa falta de amor próprio, a gente não se localiza. Luta. Traz esse guerreiro interior. Traz esse guerreiro para a vida. Nessa semana, eu vou abrir um módulo curto do Mahabharata. E nesse módulo curto, a gente vai falar um pouco de Hradeya, que foi esse sujeito que eu comentei hoje a respeito desse sacrifício. É um módulo curto, de novo, e depois eu vou emendar na oração. Eu fiz um outro desse. Agora a gente fez, não sei, talvez há 2 semanas. Eu vou colocar e vou convidar vocês no grupo, para que vocês possam se inspirar nesses guerreiros. Porque a gente vai falar de guerreiros nessa ocasião. Para que vocês, mesmo que vocês não tenham um histórico do estudo inteiro, mas que vocês possam se inspirar na vida de grandes guerreiros. Para que a gente possa se inspirar na vida de grandes guerreiros. Porque, outra vez, a gente tem 2 semanas. Depois as coisas vão se transformar, vão ser de outro jeito. Mas a gente tem uma proposta que termina em 2 semanas. E a gente não pode ficar para trás na nossa travessia. A gente, cada um de nós, cada uma de nós, precisa renascer. Era isso que eu gostaria de compartilhar hoje. E agradeço muito. Todos vocês, todos vocês, nessa partilha tão bonita que tem sido essa travessia interior, pessoal, intransferível, que a gente tem feito aqui em União. E lembro sempre, não atribuam o que está acontecendo a mim ou a meu pai. É merecimento de vocês. Se vocês derem esse poder para outra pessoa, dia 9, vocês estarão sozinhos e sozinhas. Compreendem isso? Existe força na nossa união, sem dúvida, e a gente vai continuar em contato e as coisas vão continuar de uma outra maneira. Mas a gente não pode ceder isso para o outro. O que manifestou aqui, manifestou por causa da força de cada um, de cada uma. E isso você leva para onde você for. Para esse novo nascimento, para essa nova fase. Isso é teu. Preserva como um tesouro. Como uma arma divina que você adquiriu, sendo corajoso o suficiente para fazer as tuas reflexões. E a gente vai se encontrar de novo depois disso em outras propostas, eu tenho certeza. Mas é importante, uma conquista individual, exatamente. É importante a gente viver esse começo, meio e fim dessa vida que é cíclica. Dessa vida que continua, dessa vida que se renova, dessa vida que morre, dessa vida que vai adiante. E é importante em todos esses ciclos a gente saber que a gente conquistou um espaço maior em nós. E que o outro, de alguma maneira, esse grupo de apoio, sem dúvida nenhuma, eu vivo falando isso, Buda falou isso da sanga, da comunidade, sem dúvida nenhuma ajuda. Só que só vai ajudar se a gente quiser ser ajudado, só vai ajudar se a gente se abrir, só vai ajudar se tiver alguma coisa em nós pulsando para tudo isso. A primeira relação é a gente com a gente. É a gente com o divino, é a gente com o mestre, como o mestre se manifesta ao nosso redor. E aí, então, a gente pode se relacionar de um outro jeito. Nessa fraternidade que tira do egoísmo. Então, e esse poder todo que a Leila está colocando, esse poder todo é fruto, de novo, da união de cada uma de nós. Então, não cede isso. Isso está com vocês. Isso é de vocês. Nunca uma pessoa conseguiria fazer algo por todo mundo. Cristo veio e não fez. Imagina. Então, o que está acontecendo aqui é fruto, de novo, do que cada um está colocando. Do que cada uma está cedendo de si para se olhar e para beneficiar o outro. E essa força deve ser construída de uma tal maneira que essa potência não mais caia, e sim, só se levante, se erga e se sustente, inclusive inspirando outros no caminho. Porque isso não está para um ou uma de nós, está para cada um de nós. Só que a gente se esqueceu. A gente se esqueceu dessa potência interior, a gente se esqueceu do apoio espiritual que a gente tem. A gente se esqueceu de como a gente é forte se a gente se decide e da potência que existe quando a gente envolve o nosso coração. E é isso que a gente está resgatando aqui nessa travessia. De uma forma mágica que eu, de novo, não sei se posso dizer para todo mundo, mas eu nunca previ. Nunca foi minha intenção, inclusive.
Foi simplesmente algo que veio como graça aqui nesse campo. Então, que a gente possa honrar essa graça, porque ela veio, ela chegou. E a gente honra levando isso adiante. A gente honra envolvendo o nosso coração. A gente honra aprendendo. A gente honra crescendo. Que a gente não se negue. Muita gratidão, gente. Pedir pra gente alinhar nossa coluna. Fechar os nossos olhos. Revisar nossa postura, se a nossa postura na vida é a postura de um guerreiro, de uma guerreira, ou de alguém derrotado. Olha para o teu corpo, olha para a tua postura na vida. Veja se você caminha envergonhado, envergonhada. Realiza como você tem se conduzido na vida. Essa licença para entrar nos campos e nos lugares mais elevados e amplos que o teu coração acena. Entre com respeito, entre com reverência. E vendo o tamanho disso tudo, não se amedronte. E sim se conduza com uma postura firme, com honra, com dignidade, sem dar as costas aos inimigos interiores. E com uma postura reconstruída, firme, que carrega o peito aberto, os ombros distantes das orelhas e o meio do corpo firme, sustentando a coluna, ajudando na musculatura paravertebral. Nessa força e nessa firmeza. E invoca no teu coração teus inimigos pessoais. Lembra sempre que os inimigos que estão no mundo, eles são só coadjuvantes dos inimigos interiores. Você, eu, cada um de nós precisa encontrar os inimigos interiores. Pode ser a inveja, o ciúme, a cobiça, a gula, a letargia. Invoca esses inimigos interiores. Quando esses inimigos interiores não podem ser vistos dentro de nós, então esses inimigos se manifestam no exterior para que a gente possa combatê-los internamente. E assim cada um é usado para que o outro aprenda. Nessa postura firme, corajosa, traz com sinceridade os teus inimigos. O medo, a falta de amor próprio, a falta de concentração, o apego à distração, o isolamento. E te recorda que as relações humanas, as relações interpessoais, não só com humanos, são portais de desenvolvimento. Então, se o isolamento é um inimigo, invoca no teu coração. Conhece os teus inimigos sem demonizá-los.
e sim, como Jung coloca, como cada um deles, um guardião de portal. E saiba que lutando, quando cada um de nós, quando cada uma de nós luta contra um deles, o que eles guardam pode então ser acessado pelo espírito. Se a raiva é uma inimiga, se o ódio é um inimigo, saiba que são guardiões do portal da paciência. Se suportar a dor, não suportar a dor é um inimigo, reflete sobre não suportar a dor como um guardião. Um guardião que guarda um portal aonde ele próprio, vencido, possibilita mergulhos na resiliência, na persistência, na insistência. Com honestidade, olha nos olhos dos teus inimigos interiores. Quando esses inimigos ganham muita força, eles criam vícios também. Vícios que causam autodestruição, porque não existe amor próprio. E porque esses mesmos vícios e inimigos levam para distante do caminho, colocando a vida do espírito encarnado a perder. Portanto, luta. Encontra os teus inimigos interiores e luta para que você possa atravessar a tua própria travessia. Para que você entenda que a ajuda chega, mas quando você, quando eu, quando cada uma de nós pede. Usa o teu livre-arbítrio para seguir e não para ficar. Porque a vida é esse movimento que exige que os nossos passos sejam colocados no caminho. E que nossas mãos, literalmente, a obra. Identificando esses inimigos sem demonizá-los. Entende as razões que eles apareceram na tua vida, na minha vida. Porque no começo, antes de serem inimigos, eram apenas desafetos. E antes de serem desafetos, foram apenas ignorados. Então ama e inclui, acopla todas as tuas facetas, as nossas facetas. Acolhe tua sombra. Que cada uma de nós possa acolher a própria sombra, representada aqui, nesse momento, pelos nossos inimigos. Inimigos interiores. E escolhe o bom combate. Escolhe o bom combate que não é feito apenas nessa reflexão e nessa meditação, mas o bom combate que se inicia quando a meditação e a reflexão terminam. Quando a vida cotidiana se abre. Para que cada um possa lutar contra os seus vícios. Para que cada uma de nós possa lutar contra esses que no nosso interior foram nutridos por nós mesmas, por nós mesmos, para a nossa derrota. Reage. Reage lembrando que a vida é esse presente. Esse presente que é uma oportunidade para que cada uma saia vitorioso e vitoriosa de si próprio.
E tendo percorrido assim um próprio mito, sendo heroína e herói da própria jornada, ao voltar para casa, amparar outros, ser exemplo para outros. Inspirar outros. E agora que você identificou, que você acolheu, que você abraçou, saiba que o teu trabalho começa. O trabalho de cada um, de cada uma de nós, começa no final dessa meditação, no fim dessas orações de hoje. Quando a vida cotidiana se apresentar e todos esses inimigos zombarem de nós, como se não fôssemos capazes de derrotá-los. Fortalece aqui, e nesse momento, mestras búfalas no pasto louvam a lua que se aproxima. Fortalece aqui teu guerreiro, tua guerreira interior. Lembra da razão que você luta contra esses inimigos interiores. E a razão é a evolução. A razão é o chamado para o serviço. A razão é amor próprio. Não se esquece das razões, ou a luta se torna vã e o inimigo vence. E realiza quantos estão com vocês, com cada um de vocês. Nesse momento. Alguns você pode ver que são amigos, amigas, são parte de uma comunidade, de uma sangha, de um grupo de apoio. E outros tantos você não pode ver, mas você pode sentir. Cultiva o que você sente. Cultiva o saber que vem do coração. Sem que você possa explicar tantas vezes. E sentindo teu coração expandir. Adentra no coração do mistério da vida. E com esse campo erguido, com esse campo em pé, sustentado por cada um e cada uma de nós, com as nossas tantas limitações, mas definitivamente em boas intenções. Aproxima de você teus mestres, aproxima de você teus professores, teus guias, teus orixás, teus santos, teus rishis, teus retirantes, teus swamis, teus mestres animais de poder. E aproxima de uma forma que você possa escutar com teus ouvidos espirituais a música que eles cantam, a vibração que eles trazem, para que você possa sentir com o teu corpo espiritual, que é o teu coração, a mensagem que eles trazem. A mensagem nem sempre pode ser compreendida, pode ser decodificada no intelecto. Frequentemente ela só pode ser revelada ao coração. E a compreensão dela exige o sentir.
Se conecta, portanto, no teu coração. E com esses seres se aproximando, com esse campo em pé, com o nosso guerreiro interior, com a nossa guerreira interior, disposto à luta. Aqui invocamos seres em travessia, que precisam seguir. A despeito de inimigos interiores, como a sensação de ter que voltar para falar o que não foi dito, para fazer o que não foi feito, para desapegar do que ainda pegado está, para reencontrar uma última vez, para poder, derradeira oportunidade de sentir prazeres mundanos. Aqui são invocados esses seres em travessia, para que possam lutar o bom combate no próprio espírito e seguir na boa luta, até que concluída a travessia, até que a morte seja vencida pelo renascimento. Aqui também se invoca os que nessa mesma travessia ficaram nesse mundo, em uma travessia simbólica, que acomoda uma nova vida depois da ausência de alguém que se foi. Esses seres são invocados também para que possam seguir com suas vidas, honrando os antepassados, aprendendo as lições que foram deixadas, o exemplo que foi dado, assimilando a inspiração que a vida dos que vieram antes de nós, dos que se foram antes de nós, deixou o coração. E assim, nossas orações são ofertadas para benefício de outros seres. Ofertadas sem qualquer intenção de uma retribuição. Ofertadas simplesmente porque é reto. Doar. Compartilhar. E agir de forma a zelar e prezar pela fraternidade e não pelo egoísmo. Mestras búfalas continuam no pasto a cantar. Elas cantam para a chuva, cantam para a lua. Elas cantam nesse campo também. Lembrando que ao teu lado existem também mestres animais no astral. E que igualmente eles são curandeiros, professores. Sente a força desse campo em você, através de você. Olha para a fogueira acesa do teu coração. E manifesta dali o fogo sagrado da transformação. Para que cada um de nós, em travessia, simbólica ou literal, chegue a outra margem do rio da vida.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. É dito que Shiva dança destruindo o mundo, construindo o mundo. Ele é o final, ele é o começo. Shiva dança nas chamas do teu coração, dessa fogueira à frente, pisando sobre as máscaras e sobre os inimigos, invocando Virabhadra para lutar ao teu lado, invocando Hanuman, que é considerado também um avatar dele, a lutar contra os teus inimigos interiores. Escuta o chamado, escuta os ruídos, a música que bate junto com teu próprio coração. E luta aqui, e inspira outros nesse campo, em travessia, encarnados e desencarnados, a lutarem também. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho.
Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. E é dito que ao final das batalhas que Shiva luta, ele próprio, através de seus avatares, disse que pétalas de flores de lótus e inteiras flores de lótus caem do céu como chuvas de bênçãos e que elas boiam e flutuam no sangue dos inimigos. E que isso é auspicioso, porque o inimigo que se matou foi o interior. Para que nunca haja necessidade de violência no mundo exterior. Que Shiva, em suas infinitas formas, ampare o guerreiro interior, o Virabhadra que existe em cada um de nós, em cada uma de nós, para que ninguém perca a luta das suas batalhas e possa vencer oferecendo a vitória para benefício de cada um dos seres. Inspirando. Expirando. Namastê, abrindo os olhos. Muito agradecida. Espero que reverbere no coração de vocês. E amanhã nos encontraremos de novo. Um grande beijo.